Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Horas e 22 minutos, muito boa tarde Cafelândia, boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet, que Deus venha abençoar sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Programa Evangelho para Todos, chegando até você, amigo ouvinte, após o programa Viva Vida, perdão. Antes disso tem o Paulão aí, o Sabadão com o Paulão, todo animado, trazendo para você a programação 104.9. Eu sou o evangelista Ismael de Castro, esse é o programa Evangelho para Todos, com o tema sempre focado em Jesus Cristo falou, está falado. Cristo falou, está falado. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 1h22. Mensagem, amigo ouvinte, que eu trago hoje para você, está na sua Bíblia também. Quem falou foi Jesus Cristo, quem escreveu foi o evangelista Mateus. Mateus capítulo de número 24, o versículo é o 1 até o versículo 4. Eu gostaria muito que você prestasse a atenção em todas as atitudes e principalmente no feito, na fala, na palavra, na orientação do Filho de Deus. Por quê? Porque a sua vida e a minha vida, ela depende de orientações. A ruína sua ou minha, a sua bênção ou a minha, ela é o quê? Ela é baseada em orientações. Você e eu ou somos bem orientados ou somos mal orientados. Ou eu e você somos bem educados ou eu e você somos mal educados. E esta é uma verdade bastante grande. Vamos ver o que é que o Filho de Deus fala nessa passagem aqui? Que eu necessito usar, mas não consigo. Forte abraço a todos meus amigos do Almoxerifado Industrial, também o meu amigo Rosalino. Forte abraço, Rosalino.
Deus abençoe, Rosalina, sua vida grandiosamente. Nosso amigo Rosalina, todos vocês, amigo ouvinte, que estiveram na companhia aí do Viva a Vida. E antes disso aí, né, sucesso aí com o Sabadão com o Paulão. Vamos para a palavra de Deus, então. Jesus Cristo fala da seguinte maneira. Lembrando, amigo ouvinte, que o Evangelho para Todos está desvinculado de qualquer instituição religiosa, qualquer igreja. Também não é defendido no espaço de 10 a 15 minutos que acho e penso, mas sim aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Assim está escrito também, assim diz o Senhor. Mateus 24, 1 ao 4. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Amigo ouvinte, sempre falo aqui que eu falo aquilo que o Evangelho ensina, né? O Evangelho ensina, Jesus Cristo ensina que nós vivemos, como eu falei, de orientações, porque orientações eles produzem o que dentro de nós? Produz crenças e também atitudes. Isso, orientações são forças que produzem para mim, para você, crenças, mas também produz para mim, para você, atitudes. Então é muito importante, amigo ouvinte, a gente ficar atento naquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Eu me lembro quando eu me deparei com os ensinamentos de Jesus Cristo. É claro que no decorrer do tempo que fui lendo, eu fui anotando bastante, né, os ensinamentos de Jesus Cristo e adquiri bastante conhecimento mesmo. Conheço bastante e eu me lembro quando eu comecei a conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu me tornei um conhecedor do ensinamento de Jesus Cristo. Mas digo para você que me tornei um descrente do ensinamento de Jesus Cristo. E isto é muito ruim. Me lembro muito bem disto porque quem tinha influência sobre mim, os influenciadores meus, eles eram o quê? Eles eram pessoas que estavam influenciadas pelo mundo em volta de mim e de você que nos rodeia. Então é natural que toda vez que eu chegava para eles e trazia um ensinamento de Jesus Cristo, eles faziam o quê? Eles matavam esse ensinamento, diminuía este ensinamento. E quando eles faziam isso, o que acontecia? Eu, dentro de mim, passava a não dar tanto valor assim. E aí, o que acontecia? Aí eu me tornava uma pessoa conhecedora, porém descrente. E isso é um ponto péssimo, é um ponto muito ruim. O próprio Jesus Cristo, ele faz duas parábolas, né? Não parábola, mas Jesus Cristo fala que... Jesus faz algumas comparações e eles falam assim: não entra no reino de Deus, não deixe os outros entrarem. Quem fica na porta é aquele que não vai para dentro da casa e impede os que estão entrando. Então, ser um conhecedor descrente, acontece isso. Ser um conhecedor do que deve ser feito e não praticante daquilo, faz eu e você se tornar uma pessoa morna. O morno, Jesus Cristo falou que o morno ele vai vomitar da boca dele. Isso está no livro de Apocalipse, no retorno de Cristo à Terra, trazendo o juízo de Deus. E é muito importante você ficar atento a isso, porque vai vir o juízo de Deus sobre a terra. E Jesus Cristo deixou bem claro que entre as coisas importantes a serem pregadas, era pregar o retorno dele ao mundo. Ele deixou bem claro isto em Mateus capítulo 23, né? Onde ele chega a dizer para eles que, outra passagem na Bíblia também, que o próprio Jesus Cristo fala que é importante, mas não pode de maneira alguma esquecer, né? Em Mateus 23, Jesus Cristo fala assim: vocês falam do dízimo, falam da oferta, falam de tantas coisas, mas esquece o mais importante na lei,
que é misericórdia, juízo e amor. É isso que Jesus Cristo fala lá no livro de Mateus 23, né? Aqui um pouquinho para trás onde eu estou, aqui na Escritura. E existem outras passagens, então, que é muito importante você e eu ficarmos atentos. E eu vejo assim, eu me lembro quando eu comecei a aprender o ensinamento de Jesus Cristo, comecei a ler, né? O ensinamento de Jesus Cristo, comecei a olhar para aquilo e comecei a dividir com quem estava perto de mim, com o meu pregador, com o meu orientador, quem tinha influência sobre mim. Comecei a pesquisar o que eu tinha aprendido de Jesus Cristo com os ensinamentos que eu tinha comigo de influenciadores pessoas que tinham influência sobre a minha vida, direta ou indiretamente. E comecei a comparar de que eles estavam diminuindo a Jesus Cristo. E eu falei, mas não pode uma coisa dessa. E eu descobri que eles estavam presos a um sistema. E quando você está preso a um sistema, Jesus Cristo pode até ser o salvador da sua vida, mas não é o Senhor. Porque na verdade não existe um cristão que tem Senhor e Salvador da vida dele como Jesus Cristo ser pobre. Aí você vai me dizer, não, você vai apoiar os ricos agora. Eu digo para você que toda riqueza, segundo a orientação de Jesus Cristo, ela é o quê? Toda riqueza não é quantidade do que se tem de dinheiro ou de propriedade, mas quantidade do que você tem daquilo que verdadeiramente é necessário. Então toda a questão de a riqueza e a pobreza, ela é mentalidade. É mentalidade e investimento. Por quê? Porque o que é mentalidade? Mentalidade é quando eu pego qualquer valor, verifico o que é que no momento ali eu extremamente necessito e invisto aquilo. Existem várias fases da minha vida, da sua vida, que R$5 não vale nada. Em alguns momentos da minha vida, da sua vida, se eu tivesse R$3, se eu tivesse... Né? Já passou em algum lugar, eu já estive em lugares ou em momentos da minha vida, né? Não momento de miséria, porque graças a Deus eu nunca passei pela miséria financeira, né? E nem de comer, né? Passei pela miséria psicológica, espiritual, emocional, mas financeira não. Mas a necessidade do momento ali, você está ali com muita sede, com muita fome, no momento, se eu tivesse isso. Então, mentalidade e investimento é que depende, é que faz da pessoa pobre ou rica. Aí você fala, mas não é. Pode ter certeza que sim. Porque sempre quando eu tenho algo, dentro de mim é colocado algo para tirar algo que eu tenho. E eu me lembro disso, porque eu só não perdi os ensinamentos de Jesus Cristo, por quê? Porque eu tenho muito o que as pessoas precisam, mas não tenho o que as pessoas querem. É isso, muito interessante. Por esse motivo que eu não deixei de ser cristão. Porque se eu tivesse o que as pessoas queriam, eles tinham tomado de mim. As pessoas precisam de Jesus Cristo, porque Ele é a essência do Altíssimo. As pessoas precisam, mas não querem. Um dia eu falei assim, eu tenho muito do que você precisa, mas não tenho o que você quer. A pessoa falou assim, é verdade. Sabe por quê? Por causa dessa palavrinha aqui, no versículo 4. Os discípulos então chamaram Jesus Cristo para mostrar a estrutura de um templo, a estrutura de uma igreja. E Jesus Cristo, o templo de Salomão, o qual na verdade foi derrubado mesmo. Foi levantado agora pela Igreja Universal, mas ele foi derrubado no passado, acho que 2 ou 3 vezes já. Então, eles mostraram a estrutura do templo lá na época. E Jesus Cristo falou assim, em verdade eu vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E então, os discípulos fizeram o que eu já fiz também. Versículo número 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas. Vamos voltar de novo, esse foi 3 mesmo. E estando Jesus assentado junto ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Olha o quanto é importante. Eu me lembro que eu chegava para Jesus Cristo em particular, começava a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eu ia lá para o livro de Apocalipse para ver o que é que Jesus Cristo, onde parecia Jesus Cristo lá, e começava a ler também. Eu era um procurador do ensinamento de Jesus Cristo, ainda sou até hoje, por isso que existe lá no YouTube, Jesus Cristo foi estar falado lá para ser avivado futuramente. Mas eu me lembro que
E não é só. Porque Jesus Cristo, o que Jesus Cristo é? Jesus Cristo falou o quê? Ele falou que ele é a verdade. E o que mais que ele falou? Ele falou que ele é a vida. Então tudo que tem de bom, de orientação boa, que é favor à verdade, a orientação de Deus, e é favor à vida, é Jesus Cristo. Tenta você, aí na sua casa. Tenta fazer algo de bom em favor à sua própria vida para você ver. Você vai ter que inventar uma luta danada. Por quê? Porque em volta de você vai ter pessoas que não vão deixar. E não vão deixar, às vezes, falando assim, não faça isso. E não vão deixar da maneira maliciosa. Eles vão zombar do que você vai fazer de bom para você mesmo. E você vai deixar de fazer. Por isso que é muito importante você ser brindado. Se brindar de um ponto e também se desbloquear de outro. Por isso que eu falei aqui sobre riqueza. Todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador não é pobre. Ah, mas eu conheço pessoas que é tão crente e tão pobre. É porque o Senhor da vida dela é Jesus Cristo. Não, perdão, o Salvador da vida dela é Jesus Cristo. Mas o Senhor não é. Vai na essência, vai procurar a pessoa e compara o que ela tem dela como crença, como prática. Vê se Jesus Cristo mandou fazer aquilo. Não mandou. Essa é uma verdade. Mentalidade da pessoa é fragilizada. Por esse motivo é pobre. Por quê? Porque a mentalidade é investimento. Quando eu falo investimento, não pensa que é você ir lá na Bolsa de Valores, investir lá, não. Eu falo tempo. Mentalidade e investimento. Essa passagem em Mateus 23, que Jesus Cristo faz uma pergunta, e eu sempre presto atenção muito no que Jesus Cristo fala. E ele fala assim, qual que é o maior? Me diga aí para mim. Jesus Cristo chega em Mateus 23 aos tops religiosos. Os religiosos mais tops que existiam na época. Seja pastor, bispo ou os mais top, ou seja, os que estão mais à frente das religiões. Não é uma crítica, não. Lá em Mateus 23, Jesus Cristo fala isso. Jesus Cristo chega neles e fala assim, qual que é o mais importante? É o templo? É a oferta ou é o templo que santifica a oferta? E ali tem uma pergunta, e essa pergunta não foi respondida, mas o próprio Jesus deixou bem claro que o templo é mais importante do que a oferta. Por quê? Porque no Antigo Testamento o templo era o quê? A oferta era discernida ou desmanchada, né? E transformada no templo, isto, no Antigo Testamento. E o que é que santifica a oferta? Ou no altar, perdão. Jesus fala assim, qual que é mais importante? É a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que é o altar? O altar é onde as pessoas entregavam lá dentro do templo, tinha um altar, e as pessoas iam lá e entregavam as suas ofertas lá, ou o seu sacrifício no Antigo Testamento, certo? Aí ali é designada aquela oferta, aquele sacrifício para algo. Isso. Qual que é mais importante? É a oferta ou o altar que santifica a oferta? É claro que é o altar. Por que é o altar? Porque o que eu faço com isto aqui é importante. Indiferentemente do valor, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 1.000, pode ser 1 milhão. O que você faz com o seu dinheiro, que é um tempo de vida que você tem, é que é o importante. Não a quantidade dele, mas o valor que se dá àquilo que você tem. Não o valor de posse, mas de precisão daquilo que eu e você temos que fazer com ele. Por isso que pobreza ou riqueza é questão de mentalidade e investimento. E todo aquele que é cristão, que tem Senhor e Salvador, Jesus Cristo da vida dele, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é pobre. Ah, mas o outro lá ganha 10 mil, ele que só ganha 1.000, mesmo assim ele não é pobre. Se ele tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Por quê? Porque o que acontece? Ele tem a mentalidade, a mente dele leva ele a gastar aquilo que ele tem, em cima que verdadeiramente ele necessita. E se ele fizer isto, ele é mais rico do que o outro que tem. E esta é uma verdade. Então, lembre-se bem que o Evangelho, os ensinamentos de Jesus Cristo deixam bem claro que ser rico ou ser pobre é questão de mentalidade e de investimento. Tanto do tempo que você faz com a sua vida, quanto do valor que você tem e que você gasta, ou o valor que você mesmo, a sua pessoa, tem. Voltamos aqui para o versículo 4 para fechar a mensagem de hoje. Versículo 4 de Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Quando eu li primeira vez essa palavra, eu me lembro que eu sempre compartilhava, a gente conhece bastante o Antigo Testamento, e a gente se foca bastante nisso, porque o Antigo Testamento ele é ambicioso, né?
as grandes guerras, lutas, histórias do Antigo Testamento faz a gente ficar empolgado, né? E essa empolgação é boa, porque os outros arrancam o couro nosso e a gente não percebe. Mas quando você vem para o Novo Testamento, você para um pouquinho ali para ler o que Jesus Cristo falou, fala, olha aqui o que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou que surgirão muitos enganadores. Ele fala assim, ó, e surgirão, se você for ver para frente, Mateus 24, Jesus Cristo vai várias vezes usar afirmações. Ele vai dizer assim, e surgirão e enganarão a muitos. E eu me lembro que um dia eu falei assim, olha aqui ó, o que Jesus Cristo está falando. Ele falou que vão surgir muitos enganadores, que em nome dele vão enganar. E eu falei, e um dia eu parei assim para pensar e falei, puxa vida, já faz 2023 anos atrás que Jesus Cristo falou isto. Eu parei para pensar e falei, não vão surgir, já surgiram. Que isso? Já nos enganaram. Capaz. Está dentro de mim essa enganação. Eu já estou enganado. Isso mesmo. Por isso que Jesus Cristo fala assim, necessário é limpar o interior para que o exterior fique limpo. Necessário é nascer de novo. Por que Jesus Cristo está falando isso? Limpa o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Jesus Cristo fala sobre o fermento que leva toda a massa. Jesus Cristo fala também sobre a necessidade do Espírito Santo para nos orientar, nos guiar e nos desviar da mentira. Então, Jesus Cristo deixou bem claro de que nós não vamos ser enganados. Dentro de nós já está a enganação. Por isso que existe tanta dificuldade de eu fazer bem até para mim mesmo. Aí você fala, não, eu faço bem para mim mesmo. Não, você fica 15 dias com uma dor e não vai no médico, nem na farmácia você vai. Por quê? Porque você já está enganado. Olha as atitudes que nós tomamos às vezes. Não estou criticando você, estou dizendo só para você ver como que é verdade. Não é aquele que vai te enganar, você já está enganado. Por isso que é importante olhar para o ensinamento de Jesus Cristo para o quê? Para nós o quê? Se desbloquear. Sair a nossa mente daquilo que nos faz mal, que faz mal ao nosso próximo e a Deus. E isso é um processo devagar. Vamos, né? Ninguém lava um prato de uma vez só. Não, primeiro você vai o quê? Umedecer ele, depois passar a esponja, vai lavando os cantos, dá uma olhada, enxágua e tá limpo, olha, enxuga, pronto. Copo também é assim. Conversão, eu vou mudar essa igreja para outra, vai deixar de ser enganado nessa, vai para outra, ser enganado lá. Eu não vou em nenhuma, vai ser enganado fora de nenhuma também. Ah, não, e qual que é a opção? Jesus Cristo falou assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele é a solução para todas as áreas da minha e da sua vida. Mas para isso temos que tirar a enganação que já está dentro de nós. Ah, não tem enganação dentro de mim? Tem. Quer que eu prove para você que tem? Fazer exemplos simples aqui. Se você entra num banheiro e faz alguma necessidade com a tampa sem levantar, quem te ensinou de que não deve levantar? Se você faz alguma coisa que é ridícula, que você reprova nos outros, mas em você não reprova, é necessário nascer de novo. Isso eu não falo por erros, porque todos nós cometemos erros. Eu falo por erros exagerados. Exagerados. Tem erros que são exagerados, porque já está dentro de você e de mim a mentira. É um engano. Quem foi que falou isso para você? Às vezes as pessoas, quando cometem algum erro, a pessoa chega para mim e fala assim, você não pode fazer isso. Não. Eu falei, por quê? Ah, porque você é um pregador do evangelho. Engraçado, porque o mesmo Deus meu é o seu. Então nós não podemos fazer isso. Ah, mas você comete erros? Com certeza que sim. Por que você comete erros? Porque vivemos num mundo corruptível. E o que mais? O único incorruptível que tinha era Jesus Cristo. Só que na maioria dos atos, o cristão tem que ser parecido com o teu Senhor. Se na maioria dos meus atos eu sou mais reprovado do que aprovado, então meu Senhor não é Jesus Cristo. Salvador já é outra questão, porque salvação é uma coisa muito pessoal, particular de cada um com Deus, firmado na verdade. Agora, Senhor da sua vida, aí é diferente. Senhor você vê pelos atos. Agora, Salvador não. Salvador a pessoa pode estar errante demais, porque dentro da mente dela existe a malícia do erro, porém, ela pode ser uma crente ou um crente em Deus através de Jesus Cristo. Aí ela é justificada diante de Deus.
Tem passagem na Bíblia que Jesus Cristo fala isso. Ele fala bem assim, ó. Ele fala que muitos publicanos e meretrizes entrarão no reino de Deus antes de vocês. Falou para o discípulo dele. Ele foi os filhos do reino. Sabe o que são os filhos do reino? São aqueles que tiveram a orientação de Jesus Cristo e zombaram dela. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amigo ouvinte, espero que você venhamos nos se edificar com esta orientação e que nós vamos avaliar. Ah, mas você fez uma crítica muito dura. Não é uma crítica minha. Pode olhar na palavra para você ver. Por que você acha que Jesus Cristo fala assim, necessário vos é nascer de novo? Como pode eu nascer de novo, sendo velho? Né? Está em João capítulo 3. Por que nascer de novo? Você olha para uma criança algum dia, ela é criança, depois ela vai seguindo orientações, algumas coisas são naturais dela, da essência, outros são, a maioria, né, dos atos dela é com aquilo que em volta dela vai acontecendo. Vai produzindo o quê? Atitudes e crenças dentro dela. Aí Jesus Cristo fala assim, necessário é nascer de novo. Por que ele falou nascer de novo? Por que é necessário? Porque de fato é necessário. Grande porcentagem do meu sofrimento, do seu sofrimento, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, já não era nem para existir mais. E isso não tem nada a ver com Deus, que Deus vai fazer. Não, ele já fez. Capaz, é isso mesmo. As coisas em volta de mim e de você já vai contribuir para que aconteça. Deus não vai levantar do trono para fazer isso para mim, porque ele já fez. Já está aqui em volta de mim e de você. Está na natureza, está no agir dos anjos aqui em volta de mim e de você. Já está aqui. Já está dentro de você. Só basta eu e você fazer uma palavrinha que Jesus Cristo falou aqui. Acautelai-vos. Que ninguém vos engane. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a nossa vida, permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Eu vou deixar uma canção muito linda aqui, onde fala um pouquinho dessa graça, né? Mas vai falar que você já fomos surdos e já fomos cegos para Deus. Para Deus, quando eu digo para Deus, não é para Deus o ser, Deus que é, mas para Deus no Filho. Porque Deus se revelou ao mundo através do Filho, para que não houvesse religião A, B, C, D, E, F, mas sim houvesse o quê? Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.
na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Cafelândia FM, a sua melhor companhia, 21 anos. Jesus Cristo falou, está falado.